Olá, despertos! Hoje, no dia 6, na nossa lição número 6, nós vamos falar sobre a criatividade. A criatividade é a força invisível por trás de todas as coisas visíveis. É a capacidade de se refazer, é a habilidade humana de realizar no plano físico e visível aquilo que foi concebido nos planos mental e emocional. O divino passou a todas as criaturas humanas a sua habilidade criativa para que contemplássemos a sua obra. Cada um de nós está aqui para revelar o ideal criativo da nossa centelha. Além da criação artística, estou falando também da nossa capacidade de criar um ambiente mundial que reflita essas ideias de amor, paz e abundância. Existe um professor espiritual que diz o seguinte: como é a sua consciência que cria o seu universo, tudo o que você precisa para mudar o seu mundo é mudar a sua consciência. Tudo o que você está consciente de ser é o que você cria na sua vida, já dizia Neville Goddard. Então, o que estamos conscientes de ser, o nosso nível de consciência, o nosso estado de consciência é o que cria na nossa vida. Quando a gente ouve essa frase pela primeira vez, a gente pode achar que é só pensar positivo e pronto, né? Acontece como uma mágica. O que você deseja surgirá diante dos seus olhos. Porém, a gente precisa entender que nós somos um ser divino e criativo, cujo pensamento se manifesta através das nossas ações concretas. Então, quando a gente não é só pensar positivo, é a gente ter um sentimento positivo e, mais do que isso, a gente agir em congruência com isso. Não adianta eu querer pensar positivo, pensar em abundância, em prosperidade, se eu não me comporto, se eu não tenho hábitos e atitudes de uma pessoa próspera, de uma pessoa feliz, por exemplo, de um grande empreendedor, de uma pessoa disciplinada, enfim. Todos esses atos, eles precisam conversar. Não é apenas o pensamento, né? Todas as palavras ditas sem um sentimento, sem um significado, sem uma congruência, são apenas vãs repetições. A maioria de nós desenvolve um padrão de pensamento e de comportamento e acredita que ele não pode ser mudado. Os nossos pais fizeram assim, imitando os pais dele, e agora nós que repetimos esses pensamentos em ação. Algumas vezes, por sorte, temos pais que nos dizem: não cometa os erros que cometi. Mas mesmo quando não reproduziram os comportamentos de nossos pais, inventamos nossos próprios erros, porque ninguém nos ensinou o potencial criativo de nossos pensamentos e de nossas emoções. Poucos sabem que dentro de nós há milhões de sementes prontas para desabrochar. Nossos padrões de pensamentos e reações emocionais fazem germinar essas sementes e elas se tornam experiências concretas. Há experiências em nossas vidas e no mundo hoje que são um reflexo daquilo que pensamos. Agora, vamos parar um instante e olhar para as coisas que a gente tem criado. O que você tem criado na sua vida? O que você está consciente sobre isso? Em termos gerais, há muito ódio no mundo. Parte desse ódio nasce da raiva. O medo nasce da falta de compreensão. A gente só tem medo quando a gente não compreende aquilo. A gente só tem medo de coisas que a gente não compreende, que a gente não sabe como funciona. Por isso que é importante a gente entender como que funciona o universo. É por isso que é importante a gente adquirir conhecimento, expandir a nossa consciência, se questionar, porque daí a gente desmonta o medo. O medo também nasce da necessidade de controle e, mais importante, da ausência do amor. Muitas vezes, as religiões, as pessoas de determinada religião, elas acabam excluindo a religião do outro ou julgando a religião do outro, ou até mesmo, nos dias de hoje, um time de futebol julgando a escolha do outro time por conta de rótulos. São os rótulos que fazem com que a gente julgue os outros que são diferentes de nós.
Nós criamos alguns rótulos realmente raivosos. Quando a gente cria um rótulo, a gente rotula outra pessoa, outra religião, outro time, a gente está com o nosso ego extremamente ativo, porque dessa forma o outro não é nada perto do nosso conhecimento, e isso não é verdade. Todos nós somos centelhas divinas, todos nós somos imagem e semelhança do Criador. E quando a gente rotula outra pessoa, seja por conta da religião, seja por conta do time que ela torce, seja por conta da cor que ela gosta, enfim, a gente tá se afastando da nossa centelha divina e aumentando o nosso ego, o que faz com que a gente crie ainda mais sofrimento, ainda mais raiva, ainda mais ódio no mundo. Você não precisa muitas vezes nem dizer o que você está pensando em voz alta. Se você pensar com intensidade, ou seja, se você ficar criando diálogos mentais com outras pessoas sobre o que você pensa delas, criticando, julgando, se você fica criando conversas negativas na sua cabeça, a pessoa com quem você está conversando, com quem você está brigando, ela se sente agredida no pensamento, ela sente isso. Tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre diálogos mentais. E ela passa também a te odiar ou a ter medo de você, sem saber dizer nem porquê, somente porque ela sentiu isso de alguma forma. Todos nós e tudo no universo tem uma consciência e tudo é energia. Nós estamos interligados. Por mais que você não diga para uma pessoa o que você pensa dela, mas você fica criando aquilo, você fica pensando sobre isso, você está emanando uma determinada frequência para aquela pessoa e ela está recebendo. Pensamento mais palavra mais ação igual a resultado. Esse é o processo criativo. Pensamentos geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados. A força da criatividade do ser humano nunca se encontra ociosa. Quando temos consciência dessa força, nós a usamos de maneira construtiva, assim como usamos o fogo para cozinhar. Quando não temos consciência ou duvidamos de sua existência, ela pode se tornar tão destrutiva como a ferramenta de um incendiário. Como não nos ensinam a eficácia do nosso potencial criativo, às vezes usamos essa força em outras e esquecemos do seu potencial divino. Vivemos a revelia, vítimas dos resultados daquilo que pensamos, mas não ousamos dizer, daquilo que dizemos sem pensar, provocando reações de medo e de ódio em outras pessoas. Palavras inspiram ações. As ações dos seres humanos criam situações no mundo que atingem todos nós. Ódio, raiva, mal-estar, pobreza, guerra, destruição da natureza. E assim como a alegria, beleza e abundância de todas as coisas boas acontecem e nos afetam, isso é por causa da fórmula de criatividade gravada em nosso DNA pelo divino. Todos podemos encontrar motivos, razões, desculpas fora de nós para explicar racionalmente muitos dos desafios que a gente enfrenta na vida. E a gente se isenta de qualquer responsabilidade. No entanto, quando a gente evolui e cresce em compreensão espiritual, quando a gente expande a nossa consciência, quando a gente entra no nosso autoconhecimento, a gente não pode mais escapar do fato de que fomos feitos à imagem e semelhança do divino e que você é um ser criativo, que você é um ser co-criador que cria a sua própria realidade. A sua mente produz ideias que se cristalizam em pensamentos. Você se zanga, sente medo e é absolutamente detestável quando reage a percepções limitadas baseadas no ato do seu ego. Quando você não escuta a sua centelha, quando você esquece do seu poder criativo, do seu poder de cocriar a sua realidade, você sente raiva, sente medo e também se afasta da sua centelha. Suas energias formam ondulações como as pedras que caem num rio ou num lago e afetam outras pessoas. Por isso que o nosso estado de consciência afeta também o outro. Se você está com um estado de consciência abalado,
com fragilidade emocional, com pensamentos destrutivos, as pessoas que estão à sua volta acabam sentindo isso de alguma forma e replicando isso também. Confie que, mesmo que os resultados que você espera não se mostrem imediatamente, eles vão aparecer. A melhor forma da gente usar a nossa criatividade inata, a nossa criatividade divina, é começar o dia visualizando a maneira como que você gostaria que o seu dia fosse. Veja você lidando com as suas responsabilidades de maneira pacífica e eficaz. Confie que os resultados vão aparecer. Veja-se durante um dia com um sorriso no rosto e com o coração cheio de alegria. Imagine as pessoas que você vai encontrar reagindo à sua paz e alegria da mesma forma. Se durante essa visualização e esse contato com outras pessoas acontecer de você sentir algum sentimento negativo, como raiva, medo, imediatamente se concentre na sua centelha e peça auxílio, peça compreensão e sabedoria para saber lidar com aquilo. Limpe aquilo, você pode usar até mesmo o Ho'oponopono nesse momento. As pessoas que agem de forma agressiva e destrutiva, elas estão apenas gritando em altos brandos pedindo cura e ajuda. Uma pessoa que é extremamente agressiva, que é extremamente descontrolada, que fere o outro sem pensar, na verdade, se a gente for analisar bem fundo, essa pessoa ela precisa de cura e ajuda. E essa forma dela se expressar é uma forma quase que desesperada de pedir ajuda. Só o divino, só a centelha divina pode curar e ajudar, usando você como instrumento de criatividade. A frase dessa lição e do dia de hoje é a seguinte: a fórmula divina da criatividade é pensamento mais palavra mais ação igual a resultado. Cada pensamento é uma ferramenta criativa. Meu mundo exterior é o reflexo criativo do meu mundo interior. Posso mudar de ideia a qualquer instante. Tenho o poder de escolher conscientemente os meus pensamentos.